terceiro ano. Eu sou a professora Vandelúcia. Vou trabalhar com vocês com a disciplina de Química. E aí, hein? Galerinha, até que enfim chegamos ao último ano, né? Vocês esse ano vão estar concluindo o ensino médio. Terceiro ano é um ano diferenciado, é um ano alegre, normalmente contagiante, mas também é um ano que exige da gente muito esforço, muita dedicação, disciplina. Lembrando que, além de vocês estarem concluindo o ensino médio, esse ano, no final do ano, vocês estão fazendo a prova do Enem, vão estar fazendo os vestibulares, pleiteando uma vaga na universidade. Porém, esse ano, que tem que ser diferenciado, vocês têm que trabalhar com mais foco, com mais determinação, para conseguir os objetivos desejados. Bom, gente, o ano passado a gente começou de forma presencial, tivemos um rápido contato, né? E logo a gente passou até as aulas remotas, né? Trabalhamos da melhor forma possível, sei que vocês também se dedicaram. E esse ano, infelizmente, a gente vai ter que começar de forma remota novamente. Gostaria muito de abraçar cada um de vocês pessoalmente. Sintam-se abraçados por mim. Logo, logo estaremos presencial juntos, se Deus quiser, né? E com segurança, né? Bom, meninos, queria dizer a vocês que eu tenho muito orgulho de vocês, porque vocês são vitoriosos de estar aqui no terceiro ano, né? Fizeram o primeiro ano, fizeram o segundo ano de forma remota e agora, né? Esse ano eu sei que a gente vai passar por várias transições até a gente chegar ao final do ano. Mas tenha certeza que juntos vamos conseguir vencer e vamos ter muitas conquistas no final do ano. Sei que eu sentirei muito orgulho de vocês. Gostaria de dizer que o nosso vínculo agora vai ser dessa forma, aulas remotas e via WhatsApp. Quero deixar bem claro que eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, para conversar, para o que for necessário. Saiba que vocês têm, além de uma professora, uma amiga, uma companheira que está do lado de vocês, tá? Bom, como que nós vamos trabalhar esse ano? Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Química, onde nós vamos ver Química Orgânica. Vou também trabalhar pós-médio de Química e Laboratório. Nas aulas de Química, a gente vai estudar a Química Orgânica, que eu vou detalhar para vocês o que a gente vai estudar nela. Nas aulas de pós-médio, no primeiro semestre, eu vou estar dando mais foco naqueles conteúdos do segundo ano que ficaram um pouco pendentes. No primeiro momento, a gente vai estar reforçando aqueles conteúdos do segundo ano e juntamente trabalhando questões do Enem, questões do vestibular, porque o pós-médio ele visa trabalhar com vocês questões do Enem. No laboratório, da mesma forma. No laboratório, eu vou estar trabalhando questões, conteúdos, né? Vou tentar relacionar o conteúdo com as aulas de laboratório. E eu vou tentar inserir nas aulas de laboratório assuntos que são inerentes ao Enem, assuntos que são importantes no nosso cotidiano, tá? Bom, de que forma que a gente vai trabalhar? Vocês vão assistir às aulas, tá? Vão tirar as dúvidas via WhatsApp e vocês vão fazer as atividades propostas no caderno de vocês, tá? Que seja relatório, que seja exercícios, tá? E a escola está providenciando uma maneira da devolutiva dessas atividades. Portanto, eu peço que vocês não acumulem atividades para fazer, porque todas as aulas serão cobradas. Então não deixem acumular atividades para a gente não ter aquela correria que a gente teve o ano passado. A gente já sabe como tudo funciona, né? Certo? Então, conto com vocês, sei que vocês vão se dedicar, vão dar o máximo de si nas aulas esse ano, tá? Então vamos lá? Vamos agora para uma breve introdução de Química Orgânica. Mas antes de começarmos a falar sobre Química Orgânica,
Vamos falar um pouquinho do termo orgânico, da palavra orgânico. Essa palavra tem sido muito usada no nosso cotidiano. Você ouve falar muito de alimento orgânico. Você ouve falar, por exemplo, de lixo orgânico, tá? Então, o alimento orgânico que mais está sendo usado, tá? É uma prática comum da agricultura, é aquele alimento que foi produzido sem aditivo químico, tá? Pode ser uma fruta, uma verdura, um leite, até a carne pode ser orgânica, né? Criou o animal de forma que ele não recebeu nenhum tipo de aditivo químico. Aí ele é classificado como orgânico. Lixo orgânico. O lixo orgânico é aquele que pode sofrer decomposição e a partir dele ele vai virar um adubo, né? Como, por exemplo, as cascas das frutas, das verduras. Isso é um exemplo de lixo orgânico. Isso eu só queria comentar aqui esse termo, né? Por que esse termo é usado, tá? O termo química orgânica, ele já existe desde lá do século XVIII, tá? Só que o conceito daquela época não é bem igual ao conceito de hoje. Então, nós vamos agora falar muito rapidamente, só para vocês se inteirarem, sobre o histórico da química orgânica. Inicialmente, a química foi dividida em dois grupos, tá? Nós tivemos a química inorgânica, e nós tínhamos também a química orgânica. Isso aqui, lá na metade do século XVIII, tá? A química inorgânica estudava os compostos provenientes do reino mineral, dos seres não vivos. E a química orgânica estudava os compostos provenientes dos seres vivos. Então, a orgânica estudava os compostos, tá? Dos seres vivos. Aí inclui animais, vegetais. E a inorgânica, os compostos, tá? Do reino mineral. Do reino não vivo, né? Não vivo. Do reino mineral, tá? Então, a química orgânica se dedicava ao estudo desses compostos presentes nos seres vivos. Bom, lá na metade do século XVIII, Lavoisier, que é um cientista que vocês já ouviram falar, né? Lá no segundo ano a gente falou do Lavoisier, que é o da lei das massas, né? Lá na metade do século XVIII, Lavoisier, ele estudando essa química orgânica, estudando esses compostos presentes nos seres vivos, fazendo uma análise desses compostos, ele concluiu que esses compostos tinham em comum a presença do elemento carbono. Então, os compostos provenientes dos seres vivos tinham como predominância, né, em todos os compostos o elemento carbono. Bom, posteriormente, Berzelius, né, John Jacob Berzelius, um químico muito respeitado, químico sueco muito respeitado, difundiu uma teoria chamada teoria da força vital. O que dizia a teoria da força vital? Que nós não poderíamos ou nós não conseguiríamos produzir um composto orgânico em laboratório, porque o composto orgânico necessitava de uma força vital presente somente em organismos vivos. Professora, eu não entendi, me dá um exemplo. Então tá, a glicose. A glicose é um composto existente nos seres vivos. Existe nas plantas, existe nos animais, tá? Então, nós lá no laboratório não poderíamos produzir a molécula de glicose artificial, porque a glicose é um composto inerente ao ser vivo. A ureia é um composto presente nos seres vivos, né? Nós excretamos ureia juntamente com a urina. Então, nós não poderíamos produzir ureia em laboratório, porque a ureia era um composto proveniente do ser vivo. E para produzir ureia eu precisava de uma força vital, e essa força vital só existia em ser vivo. Então, Berzelius difundiu, tá? Defendeu a teoria da força vital.
A teoria da força vital, tá? E o que diz essa teoria da força vital? Que os compostos orgânicos não poderiam ser produzidos em laboratório porque necessitavam de uma força existente somente nos seres vivos. Como ele era um químico muito respeitado, os químicos, né, acreditavam na ideia dele, acreditavam na teoria dele. O que aconteceu? O avanço da química ficou um pouco parado, né? Ou seja, nós não conseguíamos produzir compostos em laboratório porque todo mundo acreditava na teoria da força vital, então nem tentava produzir compostos em laboratório, tá? Mas um cientista chamado Friedrich Müller, um químico chamado Friedrich Müller, que trabalhou com Berzélio, acidentalmente, trabalhando no seu laboratório, ele obteve um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, tá? Müller, vamos anotar aqui, ele é conhecido como Müller, né? Aqui, ó. Müller, acidentalmente, no laboratório, obteve ureia a partir do cianato de amônio. Que é um composto inorgânico, tá? Então, vou fazer a reação aqui para vocês entenderem. NH4CNO, esse composto aqui é o cianato de amônio. Tá? Aí ele aqueceu esse composto. Esse composto aqui é inorgânico. Aí ele aqueceu esse composto, que é um sal. Aí ele obteve esse composto aqui, ó, NH2CO, que é a ureia, tá? NH2CO, que é a ureia. A ureia é um composto orgânico. Ou seja, no laboratório, ele obteve um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Ao aquecer esse sal aqui, cianato de amônio, ele obteve o composto ureia. Bom, ele pegou, e como eu falei, foi acidentalmente, mas ele observou. É o que eu digo, um cientista, a diferença dele com a gente é que ele observa os detalhes. Se fosse, por exemplo, nós no laboratório, eu aqueci o cianato de amônio, aí eu dei uma outra coisa diferente, eu ia largar para lá e pronto, né? O que acontece? Ele aqueceu o cianato de amônio, ele observou que aquele sal mudou o comportamento, aí o que ele fez? Ele foi estudar nova substância para saber que substância era aquela. E ele concluiu que aquela substância era a ureia. Aí ele concluiu que o cianato de amônio formou quem? A ureia. Por quê? Quando ele aqueceu o cianato de amônio, houve rompimento das ligações entre esses átomos, eles se reorganizaram e formou um outro composto que é a ureia. Trocando em miúdos, ele obteve ureia a partir do cianato de amônio. Lógico que ele teve que repetir isso várias vezes, e toda vez que ele repetiu nas mesmas condições deu certo. Aí ele pegou e difundiu esse experimento, e mostrou que era possível obter composto orgânico em laboratório. Lógico que no primeiro momento, nem todos apoiaram o Friedrich Müller, nem todos apoiou ele. Porém, ele plantou uma sementinha de dúvida. Quanto à teoria da força vital. Então, o que ele concluiu? Que, a partir desse momento, outros químicos começaram a fazer testes em laboratório e
Posteriormente, concluiu-se que era possível sim produzir compostos orgânicos em laboratório. Hoje, atualmente, a maior parte dos compostos existentes pertence à química orgânica. Cerca de 95% de todos os compostos existentes hoje pertencem à química orgânica. E hoje, o conceito de química orgânica então o conceito de química orgânica hoje, o conceito atual de química orgânica é a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm o elemento carbono. Seja ele presente no ser vivo ou não vivo. Então, a química orgânica estuda os compostos que contêm o elemento carbono. Todos os compostos da química orgânica têm que ter o quê? O carbono. Então, quem que vai ser o astro-rei da química para nós esse ano? O carbono, tá? Ok? Então, nós vamos, já que o carbono é o astro-rei, nós vamos estudar agora as propriedades do carbono. Como eu falei para vocês, galerinha, o nosso astro-rei é o elemento carbono. Mas juntamente com o carbono, aparecem também outros elementos na molécula orgânica. Quem principalmente aparece junto com o carbono? Hidrogênio. O hidrogênio está sempre ali completando as ligações do carbono. Então, as moléculas orgânicas sempre vai ter o hidrogênio. Tem um grupo de compostos, um grande grupo de compostos que contém somente carbono e hidrogênio. É o que nós vamos chamar de hidrocarbonetos. Então, o astro-rei, o principal elemento que aparece na química orgânica é o carbono. Depois dele, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, os elementos frequentemente presentes nas moléculas orgânicas, nós vamos falar que são os CHOMPs, tá? Os CHOMPs são os principais elementos presentes na molécula orgânica. Mas nós também temos outros elementos, tá? Como, por exemplo, o flúor. O flúor, tá? Pode aparecer ligado ao carbono. Aí nós vamos ter os compostos organofluorados. Exemplo de um composto organofluorado, o CFC. O CFC é aquele gás que ataca a camada de ozônio. Nós também temos o cloro, que pode aparecer ligado ao carbono, o iodo, o bromo. Perceba que flúor, cloro, bromo e iodo são os elementos presentes na família 7A. Se eles estão na família 7A, eles têm 7 elétrons na última camada, precisam de fazer uma ligação. E eles vão ligar com o carbono. Existe um grupo de compostos orgânicos chamados de aletos orgânicos. Os aletos é quando eu tenho um halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, ligado ao carbono. Mas também temos outros exemplos, como por exemplo o ferro. Opa, professora, para tudo. O ferro não é um metal? É. O ferro é um metal. Mas o ferro pode estar ligando ao carbono. Vou dar um exemplo para vocês. A hemoglobina no nosso sangue. Na hemoglobina, nós temos átomo de ferro ali presente na hemoglobina. Então, nós temos um grupo de compostos chamado de organometálicos. Nós temos, por exemplo, um composto orgânico que pertence ao grupo dos sais orgânicos, que é o oxalato de cálcio. Você já ouviu falar de pedra nos rins? A pedra nos rins se forma devido à presença do oxalato de cálcio. O cálcio é um metal, tá? Que junta com o carbono, formando um sal orgânico, tá? Então, pode aparecer também
outros compostos como flúor, cloro, bromo, iodo, o ferro, o cálcio, o sódio, pode aparecer o potássio ligado ao carbono, formando organometálicos ou também formando sais orgânicos, tá? Bom, nós vimos que a química orgânica estuda os compostos que contêm o elemento carbono. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem tudo que tem carbono é orgânico, tá? Opa, professora, como assim? Isso, nem tudo que tem carbono é orgânico. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o cianeto de amônio, ó, NH4CN. Isso aqui é um sal que você estudou lá no primeiro ano, ó, cianeto de amônio. Ele é um sal inorgânico. Nós temos aqui, ó, o ácido carbônico, que é classificado como um ácido inorgânico. Nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono, tá? O gás carbônico. Nós temos o bicarbonato de sódio, NaHCO3, ó, bicarbonato de sódio, um sal inorgânico. Nós temos aqui, ó, o carbonato de cálcio, que é um sal, ó. Então aqui, ó, cianato de amônio, aqui o carbono, ó, ele é um sal inorgânico. Ácido carbônico, aqui o carbono. Dióxido de carbono é um óxido, aqui o carbono. Bicarbonato de sódio é um sal ácido, aqui ó, o carbono. Carbonato de cálcio é um sal que tem o carbono aqui e outros. Ou seja, compostos orgânicos são compostos que contêm carbono, mas existem alguns compostos que têm carbono que não são classificados como orgânico. São estudados na química inorgânica, porque tem propriedades semelhantes aos compostos da química inorgânica, ok? Bom, feitas essas observações, vamos para o nosso carbono. Quem é esse carbono? O carbono é um elemento químico que tem como símbolo um C, né? Então, o símbolo do carbono, o símbolo dele, o símbolo é um C maiúsculo. Vocês sabem que todo elemento químico é representado por um símbolo. O do carbono é um C. O carbono, ele está presente na família, ele pertence, vamos colocar pertence, fica mais bonitinho aqui, ó, tá? Do que presente. Ele pertence à família 4A da tabela periódica, certo? Ele é da família 4A da tabela periódica. O carbono tem número atômico 6 e tem massa 12, tá? Certo? Ele tem massa, 12 aqui é a massa dele, 12 aqui é a massa, 6 aqui é o que? É o número atômico. Significa que ele tem 6 prótons e 6 elétrons no núcleo, tá? Então ele possui 6 prótons, número atômico, tá? O que significa isso? Tá? Que ele possui 6 prótons no núcleo, 6 prótons no núcleo e 6 elétrons na eletrosfera. 6 elétrons na eletrosfera. Lembram da distribuição eletrônica? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8. Lembra daquela distribuição eletrônica? Então, o carbono de número atômico 6 vai ter distribuição 1s2, 2s2, 2p2. Na camada K, ele vai ter 2 elétrons. Na camada L, ele vai ter 4 elétrons, tá? Então, o elemento carbono, ele possui 2 camadas eletrônicas, camada K e camada L. Vocês sabem que para o elemento ficar estável, ele precisa se ligar para completar 8 elétrons na última camada. Então, significa que o carbono
possui 4 elétrons na última camada. Na última camada, que a gente chama de camada de valência. Na última camada. Portanto, faz 4 ligações para completar o octeto. Para completar o octeto. O que é o octeto? 8 elétrons na camada de valência. Vocês estudaram isso lá no primeiro ano. O elemento tende a fazer ligações covalentes para completar 8 elétrons na camada de valência. Ele pode fazer ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Lembram disso? Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa primeira aula. Foi só uma conversa, uma introdução de conceitos de química orgânica e do carbono. Próxima aula, a gente vai dar continuidade e a gente vai estudar na próxima aula as propriedades do carbono e como vamos representar as moléculas orgânicas, tá? Fique com Deus, até a próxima aula!